Alguns correspondentes do meu Instagram pediram que eu tratasse novamente dessa questão da amizade e seus tipos. Orientado pela filosofia clássica, né, que diz que a amizade é de 3 tipos: a amizade deleitável, a amizade útil e a amizade verdadeira. Então eu só vou explicar esses termos para a questão ficar mais clara para os correspondentes. Por que 3 tipos? É porque cada um desses tipos representa um extrato da alma, tá? A alma sendo ela a vida do organismo, certo? A gente, então, deduz as propriedades, as propriedades dessa alma, de acordo com as ações, né, efetivadas pelo organismo, né? Então, existe no organismo animal, o homem é um animal racional, uma atividade que é autoprotetiva, que é uma amizade instintual que está relacionado com a noção de proteção do próprio organismo, pelo organismo, né, e conservação do organismo. Essa parte não está sob o controle nem da razão e nem da vontade, né? Por isso elas são ditas instintuais. E tudo que é instintivo tem por fim o bem do organismo, ou seja, sua proteção e sua conservação. No organismo animal existe um instinto de apropriação e o instinto de fuga e ataque. O instinto de fuga e ataque é bem visível e claramente visível nos animais. Por exemplo, quem tenha tido a infeliz oportunidade de estar num ambiente onde um gato está acuado, né? Nessa situação, a primeira conduta pretendida pelo gato é fugir. Mas se ele se sente acuado, sente que não tem para onde fugir, ele ataca e, nossa, as mordilhas e arranhões dele dói muito mesmo, né? Dói muito. Então, essa conduta de fuga e ataque é para preservar o organismo. E a conduta de apropriação, né, é um instinto alimentar, né, e um instinto sexual. Então, é a conduta do organismo relacionada à comida, à bebida, né, a parte líquida da coisa, e à reprodução, ao sexo. Então, essas partes são instintivas. Como elas estão fora do controle da vontade e estão fora do controle da razão, elas são ditas, né, eminentemente irracionais. Existe um extremo, que é na alma humana, né? Volto a dizer, sempre se deduzida pelas condutas, pelo aquilo que o homem faz, né? Que é eminentemente racional, onde o homem calcula, avalia, hipotetiza as coisas, confronta hipóteses, faz julgamentos, né? Essa parte, então, é de responsabilidade da razão. Os animais têm instinto? Tem. O homem tem, porque ambos, né, em situações de risco, eles fogem ou atacam, e também eles se apropriam dos bens, né, apropriam de parte da natureza, certo? Para dar uma completude ao organismo para ele continuar sobrevivendo. Por isso que a gente come todo dia. Por quê? Porque no próprio organismo você não tem o suficiente para manter-se vivo. Então você precisa de absorver do meio externo esse complemento que vai se transformar em você. Então a maçã que eu vejo é uma maçã. Quando eu a como, ela se torna ela se torna Joel, né? E os animais têm razão? Tem, porque eles calculam,
Um gato, ele nunca chega num muro assim, sem antes dar uma olhada, avaliar mais ou menos a altura para calcular o esforço que ele vai fazer para ele subir no muro, não cair do lado de lá do muro. É uma razão precária? Sim, a razão dos animais é uma razão precária, porque o instinto os comanda mais do que uma capacidade de raciocinar e julgar da veracidade ou falsidade da coisa, mesmo da bondade e da malignidade das coisas, né? Os animais não fazem isso por razão, fazem isso por instinto. A razão serve para comandar algumas operações que é visível, seja no gato subir no muro, seja no cão, quando olha a gente, primeiro observa um pouco e vê, né, usando os sentidos dele, provavelmente o olfato, né, examinando para ver se tem alteração, por exemplo, no cheiro do sangue da gente, para ver se a gente constitui ameaça ou não para ele. Então, ele tem uma atividade racional, mas é uma atividade racional precária, como a dos animais, então sempre restrita ao bem do próprio organismo físico, do próprio corpo. No caso do ser humano, não. Um ser humano é capaz de ele simplesmente afrontar aquilo que é instintivamente determinado, aliás, ele deve até fazer isso muitas vezes, né? Afrontar isso daí em vista de um bem que não se refere a algo físico ou mesmo a algo que ele verá. Então, por exemplo, o ser humano ele vive, às vezes, com a expectativa de algo que ele não vai poder constatar fisicamente. Então, por exemplo, quando um pai pensa, por exemplo, eu vou me abster de fazer isso ou fazer aquilo ali, porque meu filho e minha filha, que hoje são criancinhas, aí tem 3, 5, 6 anos, um dia terão 15, 20 anos, terão que tomar decisões importantes. E certamente, se nessa idade ela tiver a convicção, pô, meu pai era um frouxo, era um bêbado ou qualquer coisa do gênero, isso lhes fará mal. Então não posso ser frouxo, não posso ser bêbado, não posso ser nada disso, porque eu tenho que ser um motivo de lembrança que dignifiquem a imagem paterna na alma deles. Então, eu morro aqui, mas eu não vou assumir conduta indigna. Ora, só que isso daí terá um resultado para muito depois de eu já ter colocado o bloco na rua, né? Depois de eu estar morto. Né? Então, o ser humano tem essa amplitude da razão que ele antecipa futuros possíveis, certo? E amolda a vida em função desse futuro possível, em detrimento até de elementos presentes, o que o animal não faz. E por que o animal não faz? Porque o animal não tem como um extrato da alma dele a vontade. Por exemplo, é visível que o animal não é movido pelo ódio. Ele pode ser movido por algo que se assemelha à raiva, mas não pelo ódio. Para quem teve, ou tem, ou gosta de ter oportunidade de ver alguns documentários sobre os animais, né? Passa às vezes muitos documentários assim de leão e hiena na África, então é observável o seguinte: as hienas não atacam leões, mas elas atacam crias de leões novinhos. Então há cenas assim em que a leoa está em menor número, e vem uma hiena, chefe da hiena lá, e pega, morde e come lá o filhinho dela. E ela fica irada, mas impotente de fazer as coisas. E aí ela vai embora. Mas ela não se reúne com as amigas leoas para procurar aquela safada daquela hiena que comeu o filhinho dela, para então vingar-se ou fazer alguma coisa que fosse ser humano, poderia ter alguma característica de justiça. Não faz isso, simplesmente a vida prossegue. Por quê? A ira, a raiva, essas coisas não se transformam em ódio. No caso humano, não. No caso humano, alguém ferisse o filho, a pessoa passaria 10, 20, 30, 40 anos procurando um algoz, e quando encontrasse, a dúvida seria se ele procuraria agir com justiça ou com vingança. Mas certamente pode passar o tempo que for, ele não vai esquecer aquilo ali. Por quê? Porque ele tem uma capacidade raciocinativa e tem uma vontade livre, onde ele escolhe qual o rumo que ele vai dar
para as coisas dele, vai dar para ele mesmo. Então a alma humana tem esses 3 estratos. Esses estratos que é a parte racional, animal, a parte intermediária, que é voluntária da vontade, a qual pode tanto submeter-se aos ditames da razão, e quando se fala em ditame da razão é porque é pela razão que nós temos a noção do verdadeiro e do falso. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Então, pela vontade, o ser humano pode orientar-se para isto. Aceito o que é verdadeiro, fujo do que é falso. Né? Eu aceito o bem, aceito fazer o bem e fujo do mal e me recuso a fazer o mal. Certo? Então, a vontade pode submeter-se a esse ditame da razão. Ou então pode submeter-se ao ditame da parte irracional. Eu quero prazer e nego o que me negue ter prazer. Eu quero comida e, em hipótese nenhuma, jejuarei. Entendeu? E assim por diante. O indivíduo, ele pode. É a vontade que, na verdade, é a ação da vontade que determina, no fim das contas, a verdadeira natureza do indivíduo. E não é sem razão que a sede da moral do homem é a vontade. Entendeu? Então, o homem, ele é julgado não pela inteligência dele, ou pela força física, ou velocidade, destreza física, não, ele é julgado pela moral, ou seja, pelo uso efetivo que ele faz da vontade dele, para onde ele a aponta, ao que ele adere voluntariamente e o que ele repele voluntariamente, certo? E vale dizer que isso até esclarece um pouco da questão, por exemplo, a culpa e arrependimento estão ligados à vontade. Culpado todo ser humano é, porque todo ser humano é racional. Todo ser humano tem noção de que o erro que ele está subscrevendo, que ele está apoiando, é erro. É erro. Então, é natural que ele sinta culpa. E ele vai manifestar isso bebendo, tomando remédio, dormindo, qualquer coisa, mas ele vai sentir culpa. Não estou falando dos psicopatas, dos sociopatas que parece que não padecem dessas coisas. Mas o sentimento de culpa. E o que diferencia o indivíduo? É o arrependimento. Que o indivíduo sente a culpa e depois vai reformar o erro que ele praticou. E tudo isso é uma função da vontade humana. Ora, conforme o indivíduo privilegie, volto a dizer, por uma questão voluntária, o bem do corpo, os prazeres do corpo, a utilidade de si ou das coisas, ou a honestidade dos interesses, né? Se diz que ele, então, está estabelecendo uma amizade deleitável, uma amizade útil ou uma amizade honesta. A amizade deleitável, ela sempre está associada ao prazer que se pode obter no convívio humano, né? Porque a amizade sempre nunca presume o anonimato. Eu não posso falar, eu sou um amigo anônimo de tal fulano. Não, eu posso ser benfeitor, posso fazer benevolência com a pessoa, mas amigo eu não sou. Porque para ser amigo de alguém, eu tenho que ser amigo daquela pessoa e aquela pessoa tem que saber que eu sou amigo dela e ser minha amiga também. Não existe amizade nesse sentido, amizade oculta. Fala isso no sentido figurado. Uma das características da amizade é a explicitude da relação, certo? Então, na amizade deleitável, o outro, ainda que me considere amiga, eu me comporte eventualmente como parecendo amigo da pessoa, na verdade eu quero a pessoa para um bem, para um prazer meu, e se assemelha à noção, né, do amor que a pessoa tem, por exemplo, pela uva.
Tem pessoa que tem parreira de uva, né? E cuida da uva com o maior cuidado. Por quê? Ama a uva? Não, porque com a uva ele fará o vinho. E o vinho ele vai beber e vai ter aquela narcose e vai provocar um prazer nele. Ou a pessoa diz, puxa, essa guitarra, eu amo essa guitarra. Não, eu gosto da guitarra pelo efeito que ele vai conseguir desencadear sobre a alma dos ouvintes. Entendeu? Então, sempre na amizade deleitável, o outro, de certa maneira, é reduzido da condição de pessoa, que é a substância individual racional, essa é a definição de pessoa por Boécio, né? É a substância individual racional. A pessoa é diminuída dessa condição de pessoa e é colocada numa condição de objeto, algo capaz de gerar algum tipo de deleite, algum tipo de prazer. Essa amizade, ela é a mais frouxa que tem. Por exemplo, qualquer pessoa que tenha tido o hábito de beber, mesmo beber socialmente, aí se por uma razão médica ou por qualquer motivo, em suma, ele para de beber, ele vai notar que imediatamente ele perde, se não todo, mas a quase totalidade dos antigos amigos dele. Aquela pessoa que ia tocar violão, coisa e tal, cantar com os amigos e bebendo, tomando uma cervejinha, tão logo ela pare de beber, ela dificilmente conseguirá conviver com aquelas pessoas com quem ela bebia, cantava, tocava e fazia assim por diante, e dificilmente as pessoas desse meio vão suportá-la. Essa é a amizade deleitável. Ou talvez a expressão mais baixa desse tipo de relação, que não é relação de um outro, o outro sendo visto na condição de pessoa, é quando a pessoa diz, sim, nós batemos, a minha química bateu com a química dele, entendeu? É o nível mais baixo que tem de, vamos dizer assim, de amizade, porque a impessoalidade é total. Isso significa dizer, o corpo do outro estará para meu usufruto, ou meu para o usufruto da pessoa, do outro indivíduo, sendo que eu não tenho nenhum compromisso moral ou de qualquer espécie psicológica, nada com a outra pessoa. Farei usufruto do corpo dela, mas não serei responsável por nenhuma consequência advinda desse usufruto. Então, é a expressão, no meu entender, mais finalizada desse tipo de amizade. É quando fala, nossa química bateu. Existe um segundo nível mais elevado de amizade, que é sobre ela que se estrutura o funcionamento da sociedade. Porque todas as pessoas têm uma proficiência, seja desenvolvida ou não, ou mesmo potencial, e deficiências. Por exemplo, tem pessoa que tem uma facilidade natural para coisa de natureza estético-geométrica. Por exemplo, a gente observa em alguns pedreiros, algumas pessoas muito rústicas, né? Pouca vida intelectual, mas elas têm um olho clínico, entendeu? Quando elas azulejam uma parede, um chão, aquilo ali fica numa estética enorme. Quando elas fazem uso de cores, né, sugerem cores para colocar na construção, a coisa fica de uma beleza enorme. Né? E, no entanto, elas têm uma deficiência enorme para tratar, por exemplo, assuntos abstratos. Geralmente o gosto musical dessas pessoas é bem precário, né? Costuma ser, às vezes, mais orientado pelo nível de entendimento, e o entendimento está diretamente relacionado à ressonância física do estímulo. Então é incomum encontrar uma pessoa assim que gostaria de música que provoque menos estímulos físicos, por exemplo, como um certo tipo de gêneros musicais, por exemplo, que são dirigidos diretamente para o intelecto do indivíduo e nada para o corpo, né? Ora, mas o indivíduo altamente sensível, intelectualizado, que ouve essas músicas assim
abstratas, gosta de poesia, gosta de leitura, gosta de sentir-se apropriando da vida de outro, no sentido de que, assim, às vezes o indivíduo vive 80 anos e nos últimos 20 anos da vida dele escreveu livros, então a gente, ao ler aquele livro, é como se a gente tivesse apropriado da experiência de 80 anos de vida de outro. Então, em um mês, por exemplo, a gente praticamente se assenhoreia de todo um conjunto de sabedoria que a pessoa levou 80 anos, entendeu? 60, 80 anos para assimilar e transmitir sobre a forma escrita. Ora, essa pessoa, se você puser para comandar a construção de uma casa, a ornamentação de uma casa, vai ser um tiro no pé, entendeu? Os ladrilhos vão ficar tortos, as cores não vão combinar necessariamente. Então precisa de um esquema de combinação da proficiência de um para compensar a deficiência de outro. Então, para construir minha casa, eu pego pedreiro, certo? Para me orientar a respeito da história, seja da vida dessa ou daquela pessoa, ou da história da coletividade humana, ou ciência, seja lá o que for, pegar uma pessoa que então tenha o hábito da atividade intelectual, que ela é, por definição, abstrata. Então, nessa relação de proficiência e deficiência é que se compõe o mundo do trabalho, o mundo dos negócios. Por exemplo, às vezes o indivíduo tem recursos financeiros, mas ele não tem a expertise necessária para administrar os negócios dele, né? Então ele precisa de um bom administrador, que é bom administrador, mas não tem grana. Então ele paga o administrador que o sirva, e assim com todos, né? Seja empregado de um ou de outra pessoa, seja empregado numa casa, seja empregado numa empresa, não importa onde seja. O que está ocorrendo ali é uma combinação de proficiência e compensação de deficiências, né? Então, a amizade útil é a amizade baseada justamente nesta, vamos dizer, na atratividade própria desse extrato da alma humana, por exemplo, que se reúne com o outro e nessa reunião com o outro vai construindo um ambiente que garante a vida de todos, vai tratando daquilo que, como a todos interessa, é chamado de bem comum, ou seja, é um bem que a todos interessa, é um bem comum a todo mundo. Então, por exemplo, nós tomamos água, podemos tomar água da pia, né? Nós nos lavamos fazendo alimento com isso, alguém clorou a água, alguém tratou as bactérias da água para chegar até a nossa casa, né? Da mesma maneira que uma outra pessoa constrói, da outra pessoa faz a varrição da rua, tudo isso, todas essas coisas, a rua varrida, a rua, vamos dizer assim, o ambiente, vamos dizer, cuidado para que vermes ou outros elementos contagiantes ameacem a vida, tudo isso interessa a todos os indivíduos, não é a um ou a outro. O sanitarismo do ambiente das cidades, por exemplo, não interessa a um ou a outro, por isso que é um bem comum, ele é comum a todos os indivíduos. E o responsável pelo cuidado desse bem comum é o que a gente chama de amizade útil, que compensa as deficiências de um pela proficiência de outro. No plano, e essa amizade, então, ela é tanto mais duradoura como a tarefa a ser realizada demande mais tempo, ou precise se prolongar no tempo. Então, por exemplo, se eu contrato um pedreiro, essa relação minha com ele, proficiente e deficiente, essa relação minha com ele vai durar o tempo da construção da casa. Certo? Vai durar, vai durar 2 anos, 2 anos. Aí termina. Eu não ouço mais falar dele, ele não ouve mais falar de mim, certo? Agora, se eu contrato um contador, é diferente. Eu vou ter aquela relação com a pessoa por um tempo indeterminado, porque é ele que vai cuidar do registro do fluxo, né? Do meu dinheiro, do meu capital.
E isso não tem tempo para terminar. A pessoa pode ficar isso aí ao longo quase uma vida inteira, né? O médico, quando eu contrato, ele vai trabalhar enquanto a minha vida, a minha saúde estiver em risco, precisa ser cuidada. Então, a relação pode ser pouco duradoura e assim vai. Mas esta relação, ela terá uma durabilidade conforme seja a durabilidade da tarefa a ser executada. Então, ela terá uma longevidade maior do que a amizade deleitável, que é baseada na deleitação física e psicológica. E a amizade honesta? O que é honesto? Honesto pode ser dito aquilo que é conforme a natureza da pessoa, certo? Porque isso não se aplica tanto para os animais, porque, como disse, os animais, ele não têm escolha, certo? Então, de certa maneira, tudo que o animal está fazendo é honesto. Por isso que ele encanta tantas pessoas. Puxa, aquele animal é puro, tem uma pureza de alma. O cachorro, né, por exemplo, gosta, ama incondicionalmente essas coisas. De fato, o cachorro ama todo mundo, né? Ele não discrimina, por exemplo, se tal conduta, uma ou outra conduta dele, por exemplo, será prejudicial ou não daquele que ele supostamente ama. Até vale um exemplo que eu li no jornal faz anos que eu li essa notícia, assim: os policiais deram uma batida num morro carioca lá, e ao dar a batida, os meliantes, os bandidos, os traficantes foram avisados e todos deram no pé. E um desses traficantes, ele tinha um cachorro, era um vira-lata lá, tinha um cachorro. O cachorro era vira-lata. Aí um policial compadeceu-se do animal e levou o animal para casa. Então alimentava. Então todo lugar que o policial ia, não tinha com quem deixar o animal e ele levava o cachorro. E aí então, quando foram voltar ao morro lá e verificar lá o estado do morro, levou o cachorro e o cachorro foi então farejando e foi chegando à casa dos conhecidos dele. A polícia prendeu todo mundo. E aí o pessoal traficante lá colocou a cabeça pôs um cartaz, né, de recompensa. Quem matar o cachorro vai ganhar não sei quanto. Então, quando falo o cachorro ama, sim, ele ama todo mundo, mas como esse extrato racional dele é muito pouco operante, como o dos animais, então ele nunca faria, eu amo lá aquele meu antigo dono, mas eu não vou visitá-lo, porque senão a polícia vai pegá-lo, né? Um ser humano, já falei, eu amo muito aquela pessoa, mas eu não vou encontrar-me com ela para não prejudicá-la. Certo? Então, a questão do elemento honesto, quando a gente fala de amizade honesto, é algo que se aplica ao ser humano, exclusivamente ao ser humano. E o que é honesto? É tudo aquilo que esteja conforme com a dignidade da pessoa. Como foi dito, a definição de pessoa por Boécio é substância individual, racional, né? Substância é aquilo que, vamos dizer, que existe por si mesmo. Por exemplo, um cavalo, quando ele nasce, ele, por exemplo, todas as atividades de alimentação, crescimento, coisa e tal, são uma coisa propriamente dele. Um outro cavalo não vai comer por este, certo? Então, quando falam de substância, sempre deve-se entender aquilo que existe por si mesmo, aquilo cuja vida está no comando de todas as funções dele, né? Então, a substância individual e racional é propriamente a definição de homem, a definição de pessoa, né? É a afirmação da dignidade do homem. Então, o homem tem tanto aquilo que ele é, quanto aquilo que ele pode e deve ser. O ser humano, por ter essa vontade livre, ele é capaz, e como o amor está ligado à vontade, o ser humano é capaz de amar toda e qualquer coisa. Por exemplo, às vezes, uma criança, por exemplo, tem interesse que o adulto pode falar coisa esdrúxula. Não, mas aquilo ali tem a raiz de uma vocação compatível com determinado ofício. Né? Como uma mãe, uma vez,
Ele falou, olha, minha filha, ela está com os gostos mórbidos, queria saber se dava para ajudá-lo e como é que é. Eu falei, mas como assim? É quando ela quer comprar boneco, que ela comprar boneco transparentes. Quando ela quer, vamos dizer, alguém se machuca, ela quer ver lá sangue, animal se machuca, ela quer ver lá sangue, ver isso tudo. E na família da mãe, a mãe sempre desejou ser dentista, o pai sempre desejou ser médico, mas por viravolta na vida, o pai ele se tornou dono de posto de combustível e ficou rico com isso, né? Não sei se hoje em dia acontece dono de posto de combustível ficar rico, mas ele na época era possível, ele ficou rico. Então eles passaram a ter uma vida muito diferente dos planos que eles tinham. Mas aquele germe, como a vocação ela tem um fundo hereditário, então essa criança que ela manifestava algo que provavelmente a compatibiliza com ofícios médicos. Porque qual é a característica da vocação médica? É a vocação dos indivíduos que, ao verem um corpo enfermo, nesta pessoa, ao olhar essa pessoa, já vê a pessoa restaurada. É semelhante ao arquiteto, que a gente vê uma paisagem toda desolada, rio, graveto e não sei mais o que lá, ele vê toda uma cidade, um bairro, uma cidade inteira construída naquele lugar. Vê imediatamente. Então a imaginação dele superpõe algo totalmente belo, bem estruturado, sobre aquilo que a média dos seres humanos só veria um descampado, entendeu? Viria um lugar deixado por conta de si mesmo, sem nenhum trato. Da mesma maneira, o médico é aquele que, ao ver um corpo com deficiência, por exemplo, é capaz de imaginar meio de fazer com que aquele corpo atinja a proficiência necessária para ele se tornar autônomo. Então, e o que é honesto? Honesto é tudo que esteja relacionado com isso que o ser humano não só pode, como ele deve também. E aquilo que há de mais superior na alma humana é a capacidade de conhecer. Porque sem a capacidade de conhecer, o bem, o verdadeiro, o falso, a verdade, a falsidade, o bem e o mal ficam indistinguíveis. Né? Por exemplo, o ser humano é das criaturas cujo nascimento antecede em muito tempo o período de autonomia do organismo. Então, por exemplo, um cervo, um veadinho, quando ele já nasce e ele já ali minutos depois ele já começa a andar. E se vira um leão, ele já sai correndo. Então ele já sai, o organismo dele já está praticamente pronto quando ele nasceu. O ser humano precisa de muitos meses para o organismo dele estar pronto. Entendeu? Ele começar a falar quase um ano, andar o mesmo tanto, ou seja, é como se ele nascesse pelo menos um ano antes de estar com o organismo pronto. Mas é justamente esta debilidade do organismo dele que faz com que ele seja uma criatura excepcional, que não enxergando tão bem é capaz de ver coisa além do que uma águia vê. Ele tendo um corpo frágil, ele é capaz de ser mais forte do que um elefante. Entendeu? Tendo um corpo frágil, ele é capaz de se deslocar mais rapidamente do que um cavalo. Né? Então, honesto é tudo aquilo que esteja em conformidade com a natureza do homem e que o homem deve fazer o esforço para cultivar. Uma amizade fundada num propósito assim, em que a coisa honesta, ou seja, a coisa relacionada com o conhecimento e amplificação da capacidade de ação sejam a tônica. Por que amplificação da capacidade de ação? Porque sem poder você não combate o mal, certo? Sem uma mente lúcida você não discerne a verdade. Então, a amizade que se funda entre pessoas cujo propósito é honesto, é a amizade mais duradoura que tem, porque ela não se dá por interesse no deleite, ela não se dá por interesse na utilidade. O deleite e a utilidade nessa amizade, eles decorrem
por si mesma. É o que a gente chama de seminal. Colocada uma coisa, necessariamente surge outra. Então, na amizade honesta, ao ela se dar naturalmente decorre a amizade útil e a amizade deleitável, que é um prazer encontrar com um amigo desse naipe, né? E é um prazer ter um amigo com quem se poderia também conversar sobre as coisas contingentes, sendo que essas coisas não têm a primazia, não é a causa da amizade e nem é o sustentáculo da amizade. O mesmo você já não pode dizer da amizade útil. Ela não necessariamente gerará deleite e não necessariamente gerará amizade verdadeira. E na amizade deleitável, não necessariamente gerará amizade útil e não necessariamente gerará amizade deleitável, verdadeira. Então se pode dizer que a amizade verdadeira é, das três, a amizade seminal. É aquela amizade que, colocada esta amizade, as positividades das outras duas estão presentes. Não poderia deixar de repetir uma passagem no Evangelho, né? Eu vi isso de um sacerdote e também li um comentário do Papa Bento XVI sobre essa mesma passagem, que é aquela passagem onde Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se eu amo. Pedro, tu me amas? Eu, Pedro, te amo. Pedro, tu me amas? Eu, Pedro, amo. Pedro, tu me amas? O Pedro entristeceu e falou assim, o senhor sabe que eu amo o senhor, né? Então, né? Mas, então, o comentário é este. Na versão grega, que é a versão originária, né, em que foi escrito o Evangelho, esse Evangelho, a primeira vez que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? O substantivo que Jesus usa para significar amizade é ágape. Ágape corresponde ao que a gente está chamando de amizade honesta. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Mas o substantivo que ele usa para qualificar o verbo, aí amar, é ágape. Aí o Pedro fala, amo, só que o substantivo que o Pedro usa para qualificar o amor dele é filia, que corresponde ao que a gente chama de amizade útil. Então Jesus pergunta, Pedro, tu me ama por mim mesmo? E o Pedro, o senhor pode contar comigo, sou pau para toda obra, sou pau para toda obra, o senhor pode contar comigo, se eu precisar eu faço, eu sou o senhor a cabeça, eu sou os braços. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ágape. E o Pedro responde, pode contar comigo, filia, pode contar comigo. Pode contar comigo, sou pau para toda obra, estou com o senhor nunca vai faltar. O que eu não puder fazer pelo senhor, eu arranjo quem faça, isso aí o senhor pode estar tranquilo, tranquilo. Aí na terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Só que aí ao invés dele falar um substantivo que significa ágape ou amizade honesta, né? Amizade honesta, ele usa o termo filia. Ele usa o termo filia. Aí o Pedro, o senhor sabe que eu te amo. Então Jesus, que amava Pedro, a amizade é explícita, por isso existia amizade, óbvio, não é nada oculto, só que o amor de Cristo por Pedro é o amor ágape, e de Pedro para Jesus é o amor filia. E não era na base deleitável. Como se mostra isso? No primeiro milagre público de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, e um monte de gente comendo, opa, vou seguir esse cara porque isso aí está com a bola toda. Aí Jesus, tá bom, vocês querem me seguir, agora quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não entra no reino do céu, não.
né? Aquilo foi extremamente desagradável e a maioria foi embora. Aí Jesus perguntou para ele, olha, e você não quer ir embora também? Vocês não querem ir? Aí o Pedro falou, mas Senhor, para quem iríamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, a utilidade e a amizade verdadeira, que eles vão compreender depois, só existe em Cristo. Não necessariamente a amizade deleitável. O que, apenas para encerrar, lembra um diálogo de Santa Teresa de Ávila, né? Diz que Nosso Senhor, né? Ela chamava de Sua Majestade, falou assim, a Sua Majestade falou para mim assim, puxa vida, mas eu tenho muito pouco amigo nessa terra. Aí a Santa Teresa falou para ele, mas do jeito que o Senhor trata os seus amigos, né? Não estranha. Entendeu? Porque não é o deleite, é a utilidade, porque é útil estar do lado do poderoso. Quando esse poderoso é a própria verdade, então aí não tem utilidade maior. Mas ainda a amizade honesta com esse é muito superior. Onde o deleite decorre do elemento seminal desta amizade, que é a utilidade e a deleitabilidade, né? Então, os três tipos de amizades que tem é essa amizade deleitável, a útil e a verdadeira. A verdadeira é mais difícil, é a mais rara, e ela não se espera de todos, nem se deve esperar de todos. Nem Jesus, que é homem, e é Deus também, é Deus feito homem, nem ele impôs isso como um dever, que a pessoa tenha uma amizade ágape comigo. É bom que tenha, mas ele aceita a amizade útil, aceitou de Pedro. E depois Pedro, então, foi se elevando até uma amizade verdadeira, a um ponto de rejeitar tudo que poderia dar deleite para ele e prazer para ele, por quê? Porque aceitou ser morto por amor a Jesus. E isso só se faz por amizade verdadeira. Quando a gente morre ou está disposto a morrer pelo bem do outro. Mesmo que Jesus aceite a amizade útil, é porque ele sabe que, tornando-se amigo dele, a pessoa vai se levar até a amizade verdadeira. Então, é bom que a pessoa tenha uma amizade verdadeira, mas não é certo que as pessoas, eventualmente, vão viver uma vida no convívio com uma amizade verdadeira. Mas isso seria o desejável. Isso seria o desejável. Seria o maior bem que a pessoa poderia ter. Mais do que ter dinheiro e bem. Ter dinheiro, bens, ter um bom físico, é ter uma amizade verdadeira. Porque tudo mais decorre disso daí. Muito obrigado pela atenção.